Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje está em Tiago 4, versículo 7. Fica nesse devocional porque eu garanto que o que você vai aprender nesse devocional, você não vai aprender em escola de teologia nenhuma. O que eu quero compartilhar com você no nosso devocional de hoje. Tiago 4, versículo 7, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos falar sobre resistência hoje, mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha nesse vídeo para ter engajamento. Ajude a gente a propagar vídeos inteligentes na internet que ajudam as pessoas a crescerem. Hoje nós vamos falar de resistência. O nível de resistência que você tem acelera o seu propósito na Terra. É forte isso, hein? O nível de resistência que você tem acelera o seu propósito na Terra. Só que para você resistir, você tem que se preparar. É impossível ter resistência sem preparo. Toda resistência envolve preparo. Olhe para qualquer tipo de resistência, seja física ou espiritual. Veja que no mundo físico, um corredor que aposta corridas, para ele conseguir uma caminhada longa e não perder essa corrida, não se desfalecer no meio do caminho, ele precisa criar resistência. E para ter resistência, ele tem que se preparar, treinar, treinamento. Tanto que a palavra fé no hebraico vem de emuná, que significa treinamento. É necessário treinamento para a gente resistir. Veja que José, ele resistiu à mulher de Potifar. Por quê? Porque ele estava preparado. Sem preparo, com certeza José iria ceder aos desejos da sua carne e se entregar à mulher de Potifar. Veja que Davi resistiu à perseguição de Saul. Por quê? Porque ele estava preparado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. As suas emoções estavam sobre equilíbrio. E Davi, com muita inteligência emocional, ele conseguiu vencer a perseguição de Saul. Mesmo Saul estando ali, nas suas mãos para ser morto, ele resistiu, teve resistência e não tirou a vida de Saul. Então, entenda, para ser feliz nessa vida, é necessário ser resistente. Só que não é fácil ser resistente. Veja que tem muita gente que desistiu porque alguém falou mal. É ou não é? Quantas pessoas pararam porque alguém foi lá e falou mal dela? Falou mal de mim, a pessoa pegou e desistiu. Gente, não se preocupe se as pessoas estão falando mal ou não. Tenha fé naquilo que você acredita. Siga em frente com o seu propósito. Falar mal, as pessoas vão falar. Eu tô aqui tentando ajudar as pessoas. Todo dia de manhã eu gravo esse devocional. E veja, tem gente por aí que fala mal de mim, da minha pessoa. O Bispo Fábio é isso, o Bispo Fábio é aquilo. Só que falar mal de mim é uma coisa. Agora eu quero ver fazer o que eu faço. Trabalhar em 2 empregos, cuidar de 4 ministérios, dar atendimento, receber as pessoas em casa, receber as pessoas na igreja, cuidar, atender as ligações, dar atendimento pelo telefone, fazer as programações de rádio, cuidar da minha família, dar atenção para o meu filho. Então, falar é fácil. Agora, fazer o que a gente faz é muito difícil. Então, tem gente que cedeu porque alguém falou mal dela. Tem gente que cedeu porque não aguentou a pressão do chefe.
Tem gente que cedeu porque não aguentou a pressão dos ambientes. E por que essas pessoas cederam? Porque elas não se prepararam. Se você quer ser feliz, você precisa ser resistente. Eu vou falar um segredo muito forte para você que está aí tentando vencer os vícios e não consegue. Você tenta todo dia não colocar o cigarro na boca, mas o cigarro acaba te vencendo. Você tenta todo dia não se masturbar, mas você acaba cedendo e você acaba se masturbando. Você tenta todo dia não se drogar, mas você acaba se drogando. Você tenta todo dia não falar mal de alguém, mas você acaba falando. Isso porque você não tem resistência. Veja que até o apóstolo Tiago, dentro do livro sagrado de Deus, ele está dando uma orientação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Significa que em algumas circunstâncias da nossa vida, só a oração não adianta. É necessário ter resistência. Para você vencer qualquer vício, só a oração não resolve. A oração é um princípio, ela é o alicerce, ela é a base, mas só a oração não resolve. É necessário ter resistência. Veja que para o diabo fugir da presença de algumas pessoas é necessário ter resistência, resisti-lo. Então é importante você entender que há momentos na nossa vida que se você não colocar a resistência, você não vai conseguir e você tem que ser forte. Olha, preste atenção nisso, que você nunca aprendeu isso em escola de teologia nenhuma, e os pastores deveriam falar mais isso para os seus membros. Você já ouviu falar da geração Baby Boom? Você já ouviu falar da geração Baby Boom? Olha, a geração Baby Boom é uma geração que nasceu pós-guerra mundial. Quando se acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas viram que era necessário, para vencer uma guerra, pessoas resistentes. Então, eles decidiram, a sociedade pós-guerra mundial decidiu formar pessoas, seres humanos mais resistentes, do zero. Então, eles começaram a criar seres humanos mais resistentes. Isso, a geração Baby Boom é uma geração, se você nasceu na geração de 1946 a 1964, você faz parte da geração Baby Boom. Porque nesta geração, pós-guerra mundial, os seres humanos decidiram criar os seus filhos para terem mais resistência. Então, eles foram criados bebendo leite direto na vaca. Esta geração Baby Boom, de 1946 a 1964. É uma geração que cresceu aprendendo a dividir com o necessitado. Ele está aqui comendo, por mais que ele tinha dinheiro financeiramente, ele ainda repartiu o que ele tinha com os seus filhos na mesa, para que eles aprendessem que a abundância não era necessário. Então tudo se tinha um limite. Quando algum filho cometia alguma peraltice, ele era punido, ele apanhava com vara de castigo. Na escola, você cometia um erro, o professor dava uma palmatória na sua mão. O sistema militar era um sistema respeitado. As crianças começaram a crescer com resistência, descalço, corre, sobe na árvore, faz isso, faz aquilo. Era uma geração mais forte. Então essas crianças da geração Baby Boom foram crescendo mais forte. Não podia falar com o adulto se o adulto estivesse conversando com o outro. Era sim, senhor, não, senhor. Bença pai, bença mãe. Era o nascimento de uma geração mais forte. E de fato, nós temos hoje, quem nasceu nessa época de 1946 a 1964, nós temos uma geração diferente da geração de hoje. Uma geração mais forte. A mulher era mulher, o homem era homem.
todos iam para a batalha, todos estavam ali preparados para a guerra, não tinha tempo ruim. Se tivesse que nadar no rio, nadava, aprendia se nadando, jogava a criança no açude, a criança aprendia a nadar. Era uma geração mais resistente, foi criado com mais resistência. Após esta geração, a geração de 1965 até a década de 80, veio então a geração X. A geração X era uma geração melhor do que a geração Baby Boom, era um melhoramento da geração Baby Boom. A geração X era uma geração que iria receber, se você é de 1965 até a década de 80, você nasceu na geração X, que é uma melhoria da geração Baby Boom. E eu tenho certeza que você que nasceu até a década de 80 sabe muito bem o que é apanhar de vara, sabe muito bem o que são cintadas, sabe muito bem o que é um castigo da professora, sabe muito bem o que era respeitar o mais velho, é ou não é? Sabe muito bem que quando uma criança tirava sarro da outra na escola, você se autoprotegia, se autorresistia e também tirava sarro da outra, né? Então a geração X, essa geração X foi uma geração melhorada da geração Baby Boom, porque fomos criados pela geração Baby Boom. A geração X foi criada pela geração Baby Boom. São as gerações resistentes. Após isso, começou a nascer uma geração que não se tem nome, perderam o conceito. Talvez uma geração algodão doce, marshmallow, né? Porque qualquer coisa que fala, eu vou processar porque você me chamou de feio, você me chamou de feia, então eu vou te processar, porque isso daí não pode falar com o ser humano. A criança hoje, ela não pode ser repreendida pelo pai. Se o pai der umas palmadinhas na criança, ele pode ser processado, perder a guarda do filho, da criança. A geração X, com 7, 8, 9 anos, já estava trabalhando na rua, já estava vendendo chup-chup na beira da escola. Eu vendia Maria Mole na beira da escola. Eu saía com uma caixinha de isopor vendendo Maria Mole. Eu limpava a calçada dos vizinhos para ganhar um dinheirinho, buscava gás na venda do gás para quem acabava, a gente carpia calçada, a gente fazia de tudo para ganhar o dinheirinho. Hoje não pode mais. Hoje, a geração de hoje, se fizer isso, o pai é processado, está cometendo um crime. E nós não morremos, nós crescemos resistentes e resilientes. O que me preocupa é se esta próxima geração que está aí será uma geração para enfrentar uma próxima guerra, por exemplo, e defender a sua nação. Por quê? Porque nós vivemos numa situação que tudo se resolve não como antigamente, que uma nação foi guerrear contra outra, foram enfrentar o Hitler, saíram com os seus fuzis nas costas e foram para a guerra. Hoje se fala em bombas nucleares. Então, se nós tivermos hoje a terceira guerra mundial, coloque isso no teu coração. Se existir a terceira guerra mundial, a quarta guerra mundial será com pedras e paus. De tanto que nós vamos retroceder, tá? Então, a geração X é uma geração resiliente, é uma geração forte. Tanto que, não se engane quando você vê lá X-Men. Da onde surgiu o X-Men? Pô, bispo, agora você viajou, hein? Você foi lá para o desenho, para quadrinhos da Marvel. Sim, mas a Marvel, ela baseou os X-Men na geração X, na geração X, né? Se você vê o Superman praticamente é um plágio de Jesus Cristo. É alguém que vem para a Terra de um outro lugar, que se comunica com o seu pai, tá? E ele vem, não pertence a essa terra, proteger os seres humanos que estão nas mãos de uma pessoa má,
que causa maldade, e o Superman protege e defende as pessoas, né? E você vê que o sobrenome dele, que termina com El, é um acróstico que se refere ao nome de Deus. Então, tudo isso foram baseados dentro da palavra de Deus, né? Tiraram conceitos e fizeram um plágio de conceitos bíblicos que foram baseados na palavra de Deus, né? Por que o Elon Musk tem essa afinidade pelo X, né? O misterioso X de Elon Musk é algo que ele tenta decifrar até hoje, da geração X. O porquê que a geração X foi uma geração resiliente. Então, ele usa o X como símbolo de resiliência, tá? Então, se você não sabe, você está aprendendo hoje. Agora, voltando ao devocional. A palavra, ela diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, significa que há momentos que o diabo não vai fugir com uma oração. Ele vai fugir com resistência. É o que o apóstolo Tiago está falando. Então, você quer vencer um vício, seja ele do cigarro, das drogas, sexual, masturbação, seja lá o que for, você vai ter que ter resistência. Você vai ter que dominar a sua mente, as suas emoções, dominar a fraqueza interna que há dentro de você e aprender a falar não. Chega, eu consigo, eu vou conseguir, eu sou de uma geração X, eu faço parte de uma geração forte, eu faço parte de uma geração que domina, que consegue, já deu certo. Então, comece a usar a resistência, só que resistência, como eu disse, é necessário treinamento. Qual área que você precisa de resistência? É essa área que você vai ter que treinar, é essa área que vai ter que estar forte. Se você é um lutador de boxe, você tem que treinar para ser resistente. Você tem que treinar boxe para ser resistente. Se você é um corredor, você tem que correr todo dia, se preparar para quê? Para enfrentar o seu adversário, ou seja, ter resistência naquilo que você faz. Já passou demais o tempo aqui do nosso devocional. Deixa eu encerrar antes que chegue nos 20 minutos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina a tua palavra. Meu Deus, dá sabedoria para o teu povo. Meu Pai, que o teu povo aprenda a ler, a estudar, a buscar conhecimento e nunca fugir da tua palavra, porque ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, que ensina caminhos de vitória, caminhos de conquista. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a ser resistente, a vencer o mal, a falar não para o pecado, a falar não para os vícios. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.